continua ministrando, falando profundamente nos nossos corações. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós te louvamos e glorificamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler um texto bíblico registrado no capítulo 9 de 2 Samuel, segundo livro do Velho Testamento, chamado Samuel, capítulo 9, versículo de número 1 a seguir. E disse-lhe Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que o viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que se use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E certo usarei Mefibosete, filho de Saul, a Davi. E se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, o teu pai. E te restituirei de toda a terra de Saul, teu pai. Tu de contínuo comerás pão à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu seres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu servo, de contínuo comerá pão em minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará ao teu servo. Porém Mefibosete comerá em minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos foram em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém, amém. Muito obrigado. Podes assentar. O
primeiro hino que foi cantado aqui falou de virada. Não sei se vocês prestaram na letra, porque às vezes se canta, mas não se presta atenção na letra. E aí tem que prestar atenção, não é só na melodia, mas prestar atenção na letra. O que é que você está cantando? Né? Mas o primeiro hino aqui falou de virada. E esse final de ano foi a época que mais falou em virada. Desde o lado da Indonésia, onde se iniciou a chegada do 2011, em todos os outros países depois, todo mundo estava falando sobre virada. E você que está aqui nesta noite, não sei se você está interessado numa virada de alma que você precisa em sua vida. E eu queria que você citasse comigo 2 vezes Lodebar. Mais uma vez. Lodebar. Depois você cite comigo mais 2 vezes Ziba. Ziba, tá vendo que bom falar sobre Ziba. Mefibosete, você ouviu falar muitas vezes. Ele é o ponto principal. Mas fala agora, mesa do rei. Mais uma vez. Mesa do rei. Irmãos, é muito importante aqui uma virada na vida desse homem chamado Mefibosete. Foi uma grande virada. Mefibosete era filho de Saul. Saul era rei. Israel, que governou por muitos anos. Se não me falha a memória, uns 40 anos mais ou menos. Ele reinou por muitos anos. Era filho de rei. Infelizmente, o seu avô perdeu o reino. E, logicamente, quando alguém perdia o reino, todas as famílias de rei eram eliminados. Todos eram eliminados. Ficava nenhum. Porque o próximo rei não queria que alguém estivesse fazendo qualquer tipo de concorrência. Então, todos seriam eliminados. Mas ficou esse Mefibosete em Lodebar, uma cidadezinha, um lugarejo, aonde este Mefibosete estava escondido. Primeiro porque não podia se apresentar em lugar nenhum, igual como você que é imigrante, que às vezes você tem medo do camarada da rádio patrulha que vai passando, aí ele está cuidando lá do outro lado lá, e você está, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Meu pai, e agora? Meu Deus, e agora meus documentos, como é que está? E se esse homem não me para? Um dia eu estava com o pastor Josué, o pai do Oséias, lá em Portugal, num redondo, e ele ainda estava sem documento. E nós vimos vindo a algum lugar, até do outro lado do Rio Tejo, nós vimos vindo e quando chegamos ali, a polícia estava toda cercada exatamente no redondo, não tinha como você escapar. E ele estava no volante e eu estava do lado, porque eu poderia estar dirigindo, porque como eu estava em tempo hábil, com passaporte e tudo, eu falei, agora o pior é que eu não posso nem parar aqui para entregar o carro para o senhor. E agora a polícia está ali, como é que eu vou fazer? E param todo mundo. Mas Deus foi tão maravilhoso que entramos no redondo e os policiais só fizeram assim. E graças a Deus que eu escapei dessa. Então, Mefibosete, filho de rei, além de ser filho de rei, de um rei morto, de um rei destituído, ele estava com um grande problema, porque ele estava escondido em Lodebar. Ele não estava na casa do Ziba. Vocês prestem atenção aqui, quando o rei Davi perguntou, alguém escapou aí da casa de Saul? Só tem o servo dele chamado Ziba. Mandaram chamar o Ziba. Meu Deus, Ziba.
Aí ele perguntou para os invisíveis: você sabe, porventura, sabe, porventura, se escapou alguém da casa do rei? Mas escapou um. Mefibosete, que está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Ele estava escondido lá em Lodebar, na casa de Maquir. Com medo, diga medo. Medo. Ele estava escondido. O moço de Saul, que poderia dar uma proteção, sabia onde ele estava, mas ele não estava na casa de Ziba, ele estava na casa de Maquir. Então, ele havia perdido também o domínio de tudo. E numa situação ruim, aleijado, deficiente. Nesses dias eu preguei sobre o coxo da porta formosa. Tem coxo que precisa receber a cura, mas tem coxo que precisa haver uma mudança de vida. Nesse caso aqui, esse coxo precisava de uma cura. Ele precisava de uma mudança de vida, que era muito mais do que a cura. Era muito mais, porque se ele ficasse curado com medo, ele até escapou. A razão de ele ter escapado da morte foi porque ele era coxo. Porque se ele fosse uma pessoa normal, ele estaria junto com o seu avô, com o seu pai, no campo de guerra, e ele teria morrido. Ele escapou exatamente porque era coxo. Infelizmente agora está numa situação com medo, escondido, passando em uma situação longe da capital, e estava lá. Precisava de uma mudança na vida desse homem. Nesta manhã gloriosa, eu espero que Deus poderá fazer uma grande virada na tua vida. Aleluia, aleluia.